assistir essa aula, ele vai poder, né, depois ver o vídeo lá no aplicativo, lá na escola, no eClass. Eu vou abrir aqui nossa apresentação de slides. Vamos fazer uma revisão de história. São 17 slides, então eu não posso parar muito, tá bom? Porque o nosso tempo é curtinho, beleza? Ó, a primeira coisa que a gente aprendeu, super importante, é que as primeiras cidades surgiram primeiro na região da Mesopotâmia, que é a parte roxinha, tá vendo? E depois aqui, ó, no Vale do Rio Nilo, também perto da Índia e na China. Essas foram as primeiras cidades que nós sabemos que existiram no mundo. E todas elas foram construídas perto de um rio. Por quê? As pessoas sabiam que para ter uma cidade precisaria de água, né? Então, todas elas foram construídas perto de um rio. E essas foram as primeiras cidades que existiram. Primeiro aqui na Mesopotâmia, no roxinho. Depois aqui no Vale do Nilo, que é perto do Egito, aqui no verde. Depois na Índia, que é o laranja. E por último aqui no vermelhinho, na China. Beleza? Seguindo, as características das primeiras cidades. Eu vou pôr o meu quadrinho aqui para baixo. Elas eram pequenas, tá bom, pessoal? Sempre ficavam perto de um rio. A maioria das pessoas vivia e trabalhava no campo, tá bom? Nas plantações. E quem morava na cidade nesse tempo também vivia do trabalho no campo. Podia até morar na cidade, mas o seu trabalho era plantar, era cuidar de animais, porque as pessoas só trabalhavam para produzir o próprio alimento naquela época. Não existiam lojas de roupas, não existiam escolas ou coisas assim nessas primeiras cidades. As pessoas só trabalhavam para se alimentar. Os trabalhos, pessoal, eram poucos diversificados. A maioria das pessoas trabalhava com agricultura, que é plantar, né, verduras, frutas, legumes, cereais. Muitas também trabalhavam criando animais, criavam vacas para usar o leite, para comer a carne, criavam ovelhas para comer a carne e tirar a lã da ovelha, para fazer roupinha, né, e cobertas e coisas assim. Alguns faziam utensílios de barro, que a gente chama de olaria, vasilhas, jarros, né, panelas, para eles poderem pôr o leite, a água, né? Então, eles faziam de barro. Alguns trabalhavam com tecelagem, que é fazer tecido manualmente, de fiozinhos. Eles iam fazendo tecidos, trançando fiozinho com fiozinho para poder fazer as roupas. Aí, olha só, alguns faziam câmbio. Câmbio, pessoal, é muito importante vocês lembrarem. Estava no livro, a gente já leu, mas eu vou lembrar. É a troca de produtos. Por exemplo, eu plantei batata, eu vou lá e troco minhas batatas por um vaso de barro para eu poder botar o azeite na minha casa. Entendeu? Deixa eu organizar aqui que tem barulho. Não abram o microfone porque vocês não ouvem. Mas a gente ouve um barulho bem alto quando alguém liga o microfone, tá bom? Pessoal, além do câmbio, mais tarde começou a surgir a metalurgia, que era quando eles extraíam o ferro da natureza, derretiam e faziam machado, enxada, espada, né? Esses utensílios de ferro. Mas a metalurgia apareceu bem mais tarde. Por um bom tempo só existia ferramentas de madeira e de barro e de pedra, tá bom? Seguindo, o meu PowerPoint aqui ele travou. A gente está com um problema no Zoom que de vez em quando o PowerPoint trava, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza. Mas depois dessas primeiras cidades, surgiram umas cidades melhores. Lembra que a gente viu na nossa apostila sobre Roma? E Roma tinha um monte de coisa legal, né? Tinha o fórum, tinha várias coisas. Deixa eu ver aqui. Tem alguém chamando a prof no chat? Deixa eu clicar aqui. Eu não consigo abrir o chat. Eu vou abrir o microfone, porque eu não consigo abrir o chat aqui. Pessoal, tem alguém tá chamando a prof? Alguém precisa perguntar alguma coisa? Não. Então eu posso continuar, senão não vai dar tempo. Sim, beleza? Ótimo, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Então, surgiram umas cidades maiores, tipo Roma,
Babilônia e outras cidades que eram as cidades imperiais. Por quê? Porque tinha um grande império, aí eles construíram uma capital, uma cidade grande. Nessas cidades, elas tiveram muita evolução, porque tinha mais lugares de estudo, tinha alguns lugares, né, para as pessoas estudarem, tinha lugar de culto, tipo igreja, tinha hospedaria para as pessoas se hospedarem quando iam visitar, curandeiros, que eram tipo médicos, que naquela época ainda não tinha médico, né, mas tinha os curandeiros que ajudavam com questões de saúde, tinha mais cambistas, que são pessoas que fazem troca de mercadoria, né, e comerciantes. Começava a ter, sim, alguns comerciantes, mas não eram muitos. E tinha políticos, que eram os governantes. Lá no caso de Roma, tinha senadores e tal. Então, houve um progresso muito grande das primeiras cidades para essas cidades imperiais. Mas, mesmo nesse tempo, a maioria das pessoas continuava trabalhando no campo, plantando e cultivando alimentos ou criando animais. E sabe de uma coisa? Essas pessoas eram muito pobres, porque o imperador, o rei, era dono de tudo. E as pessoas trabalhavam e elas não tinham salário. Elas só podiam ficar com uma parte do alimento. Então, elas ficavam com um pouquinho da comida e o resto elas davam para o rei. E então, a maioria das pessoas nesse tempo era muito pobre. Existiam poucas pessoas que tinham algum conforto. E quando essa era dos impérios acabou, que teve primeiro a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, que foi um grande império, depois teve a Grécia e teve daí Roma. Mas quando Roma ela deixou de ser o império, porque ela começou a perder muitas guerras e destruíram o Império Romano, cada povo que lutou contra Roma ficou com um pedacinho, sabe? Aí, sabe o que aconteceu? Chegou a era medieval. Quando Jesus nasceu, era o tempo dessas cidades imperiais. As cidades já eram grandes, já eram mais desenvolvidas. E daí, um pouco depois que Jesus morreu, Roma deixou de ser um grande império, porque ficou fraco, houveram vários problemas, e virou vários pequenos países, vários pequenos reinos. E aí entrou a era medieval, que foi quando a igreja se levantou. Naquela época só tinha uma igreja cristã. E eles se levantaram e tomaram poder. E daí eles não deixaram mais ninguém estudar. Eles não deixaram mais ninguém ler. E aí começou a era medieval, que a gente chama também de Idade das Trevas. Tá bem? Eu vou passando aqui para frente para vocês verem. O meu PowerPoint trava, mas achamos. Olha só, deixa eu tentar me tirar da frente aqui. Boa. As cidades medievais que surgiram agora, nesse novo período, não eram mais modernas do que as cidades da antiguidade, sabia? Elas não eram. Por quê? Porque nesse tempo não podia estudar, nesse tempo a igreja mandava em tudo e as pessoas não podiam ter conhecimento. Era uma igreja muito política. As pessoas da igreja usavam o nome de Jesus para mandar nos outros. Não era uma igreja que nem hoje em dia, né? Que é separado do governo. Naquela época era tudo junto. E muitas pessoas que faziam parte da igreja nem amavam a Jesus, nem faziam o que Jesus mandava. Só ficavam lá para ter poder. Então, essas cidades não eram mais modernas. Quase todas elas tinham muros para se proteger, porque como tinham vários reinos, eles guerreavam muito entre eles. Então, tinha que ter muros para proteger as cidades. Por serem muradas, elas não podiam crescer para fora, né? Porque como que ia passar para fora do muro? Então, elas iam se amontoando para dentro. As casas iam ficando uma em cima da outra e as ruas eram muito estreitas. E essas cidades eram bem apertadinhas. E até aqui, pessoal, o único transporte que existia desde o tempo antigo até o tempo medieval era carroça, puxada por cavalos ou bois, ou barco à vela. Não existia moto, não existia bicicleta, não existia carro, não existia caminhão, não existia trem, não existia navio, só existia barco à vela e carroça, beleza? A maioria das pessoas andava de cavalo mesmo, né? Nem andava de carroça, porque né, a carroça devia ser muito cara. Aí, seguindo, olha só, a maioria das cidades tinha um castelo ou uma fortaleza. Por quê? Porque eles construíam um castelo lá e a cidade crescia em volta do castelo. Foi assim que surgiam essas cidades. E quem morava no castelo era o rei ou o senhor feudal. O senhor feudal era um nobre, uma pessoa rica, que o rei deixava usar as terras. Aí, ó, assim, ó, todos os camponeses trabalhavam e davam tudo
para o senhor feudal e para o rei. E ficavam com um pouquinho de nada, assim, ó, quase morriam de fome. Porque os camponeses não eram donos de nada. Tudo era do rei. E o rei só deixava, né, só dava, só emprestava para o senhor feudal, que era o nobre. E o nobre mandava em todo mundo, pegava a colheita deles e ficava com tudo e mandava para o rei a parte do rei. E os pobrezinhos dos camponeses ficavam com quase nada. Eles eram muito pobres nessa época. E não tinha estudo, e não tinha um médico. Era uma tristeza. Alguns que faziam parte da corte moravam lá dentro da cidade, né? Alguns, poucos, artesãos, alguma coisa assim. Mas a maioria ainda morava para fora, que eram camponeses. Em todas as cidades tinha uma igreja, porque naquele tempo, lembra que eu falei? A igreja ela tinha poder político. Então ela não era que nem hoje, né? Um órgão espiritual apenas. Ela tinha ali poder de mandar nas pessoas, né? Era só tinha uma igreja na época, tá? Uma igreja cristã. E era uma igreja que tinha um monte de gente que nem fazia o que Jesus mandava. Então tinha muita coisa triste que acontecia por causa disso. E todos que moravam na cidade, lá dentro da cidade, dependiam, sabe de quem? Do trabalho dos camponeses. Sabiam disso? Todos que moravam na cidade dependiam do trabalho dos camponeses, porque eram os camponeses que produziam alimento. Mas os camponeses eram os que ficavam com a menor parte do alimento, os que mais trabalhavam e os que menos tinham alimento. Tadinhos, né? Que dificuldade. Aí, deixa eu me tirar da frente. Eu tenho que ficar tirando eu da frente o tempo todo. Como que era a vida dentro das cidades medievais? Ó, as cidades eram sujas, porque todo o lixo era jogado nas ruas. Não tinha caminhão do lixo, as pessoas não tinham conhecimento, então elas não sabiam, né, que não podia deixar o lixo ali que podia trazer doença. Era muito triste. E elas eram acostumadas com o mau cheiro. Ó, dejetos humanos, que é o xixi, o cocô, era jogado na rua. Resto de comida podre, até animais mortos ficavam lá e ninguém tirava. E por isso elas eram muito mal cheirosas e as pessoas pegavam muitas doenças, porque tinham contato com todas essas imundícies. Ó, nas cidades havia alguns objetos, ou melhor, havia alguns artesãos que faziam alguns objetos. Então, assim, a maioria das pessoas trabalhavam no campo, mas nesse tempo, né, desde a antiguidade, já existiam artesãos, que eram as pessoas que faziam objetos. Por exemplo, a pessoa que fazia sapato, ela fazia um sapato por vez, com as próprias mãos. A pessoa que fazia roupa, fazia uma roupa por vez, entendeu? A pessoa que fazia panela, né, panela de barro. A pessoa que fazia a ferramenta de ferro, enxada, né? Rastelo, machado. Esses eram chamados de artesãos. Por quê? Porque com as próprias mãos eles faziam um objeto por vez. Então as coisas eram muito caras. Uma panela, um machado, uma roupa, um sapato, era muito caro, porque demorava muito para fazer, não tinha máquina, a pessoa tinha que fazer com as próprias mãos. E esses artesãos costumavam morar nas cidades. E os camponeses que plantavam e criavam os animais moravam fora das cidades. Então, o que acontecia? Quando o camponês precisava de algum objeto, ele podia ir até a cidade, procurar um artesão e comprar. E como que ele comprava? Ele levava os alimentos que ele produzia. Isso era o câmbio, tá vendo? E quem tinha dinheiro, os nobres, os reis, tinham mais objetos, mais roupas, mais sapatos, né? Mais utensílios em casa, vasos e ferramentas. E os camponeses não tinham quase nada. Geralmente eles tinham uma roupa só, um sapato só, assim, a vida inteira. Pensa, imagine, nem lavava. Eles também não tomavam banho, sabe? Tomavam banho uma vez por ano. E só os muito ricos que tinham conforto. A maioria das pessoas não tinha conforto. Porque imagine, nesse tempo não tinha nem banheiro dentro de casa. Aí, olha só. Deixa eu me tirar daqui. Botar no cantinho. A maior parte das pessoas continuava trabalhando no campo, fora das cidades. Lá nas cidades ficavam só os nobres e alguns artesãos mesmo. Os camponeses, eles trabalhavam muito e tinham que dar a maior parte do trabalho deles para os reis e para os senhores feudais. E toda terra que existia pertencia ao rei. E eram os senhores feudais que cuidavam. Então, não era do senhor feudal a terra, mas ele que mandava na terra. A terra era do rei. E os camponeses, coitados, não mandavam em nada, só trabalhavam e davam todo o trabalho, né, todo o fruto do trabalho para os ricos. Muito injusto isso, né, pessoal?
As casas, elas eram simples, geralmente de madeira, pedra e barro, tá bom? A maioria delas tinha só um cômodo, um cômodo só. Ali cozinhava, ali dormia, ali fazia tudo. Pensa, pensa. E as famílias geralmente eram grandes, né? Então imagine uma família de 6, 7 pessoas, todo mundo dormindo e comendo tudo no mesmo lugar. As casas eram escuras, úmidas e frias. Não tinha energia elétrica. A água encanada não tinha, sabe a água que vem na torneira? Não tinha isso. E não tinha rede de esgoto, que é a água, o cano que leva a água suja embora. Não tinha isso. Tinha que pegar água no balde e depois eles pegavam a água suja e jogavam para fora, na rua. Dentro das casas tinha uma chaminé. Ó, eu botei a minha carinha aqui na frente da chaminé. Vou pôr do lado aqui, ó. Tinha uma chaminé. Porque lá dentro eles precisavam acender um fogo para fazer a comida e para esquentar a casa. Mas isso fazia com que dentro da casa tivesse fumaça. E ficava ruim de respirar o ar por causa da fumaça. Muitas casas pegavam até fogo por causa disso, por causa do fogo que eles tinham que acender lá dentro. Isso era muito triste, porque não tinha segurança, né? Era tudo de qualquer jeito. Foi só quando veio o Renascimento, lembra do Renascimento, que a gente estudou o Renascimento? Que as coisas começaram a mudar. Então, ó, desde o tempo antigo, lá das primeiras cidades até agora, não tinha tido nenhum progresso nas cidades, praticamente. E o pouco de progresso que teve nas cidades imperiais parou no tempo medieval. O tempo medieval não teve progresso nenhum de nada, porque a igreja não deixava ninguém estudar, ninguém podia ler. Eles diziam que era pecado. Até ler a Bíblia eles diziam que era pecado, imagina. Jesus nunca disse que ler a Bíblia é pecado, muito pelo contrário, né? Ele disse que a gente tem que ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. Mas naquela época eles ensinavam errado e daí estava dando tudo errado. Por isso que fala a idade das trevas. E, olha só, foi só no Renascimento, lá a partir dos anos 1300, que as coisas começaram a mudar, porque surgiram escolas e as pessoas começaram a ter conhecimento. Aí também surgiram as grandes viagens, as navegações, e eles encontraram aqui o Novo Mundo. Chama de Novo Mundo, mas é a América, né? O continente americano. E eles descobriram que havia muitas coisas ao redor do mundo que antes ninguém sabia. Outros tipos de alimento, outras riquezas, outras culturas. Aí não parou mais. Eles começaram a estudar cada vez mais e as coisas, ó, começaram a progredir. Deixa eu vou colocar aqui, ó. Primeiro houve a Revolução dos Alimentos. Eu vou pôr eu aqui no cantinho para não atrapalhar. A Revolução dos Alimentos, a gente estudou, foi assim, ó. As grandes navegações, as caravelas com as velas que iam de um país para o outro, fizeram com que as pessoas vendessem o alimento de um lugar para o outro, né? Então, ó, aonde só tinha batata, vendia batata para um lugar que não tinha batata. E comprava milho, mandioca, feijão, arroz dos outros lugares, entenderam? E assim começou a ter variedade de alimento. Antes, o lugar que comia batata, comia só batata, o dia inteiro. Batata no café, no almoço, na janta. Agora não, agora tinha batata, repolho, feijão, mandioca, milho, açúcar, que o açúcar foi um dos principais alimentos que surgiram nessa época aqui, porque antes não tinha açúcar, porque as pessoas não tinham cana lá na Europa. A cana, ela era lá da Índia. Foi só quando eles foram para a Índia comprar coisa que eles compraram a cana e começou a produzir o açúcar, entendeu? Agora, as pessoas daquele feudo, daquela terra, não se contentavam mais em comer a mesma coisa todo dia. Eles queriam comprar. Aí aumentou muito o número de comerciantes. Eles compravam dos navegadores e vendiam nas cidades. Aí começou a ter um monte de comerciante vendendo e por isso mudou o cenário social. Antes só tinha os pobres, que eram os camponeses, que eram muitos, e os ricos, que eram os governantes, que eram muito poucos. Agora tinha os comerciantes, que começaram a crescer, muitos comerciantes, e deram origem a uma nova classe social, a classe média da época, que se chama burguesia. Vocês vão aprender muito sobre isso ainda. Então, foi por causa dessas navegações que as pessoas começaram a ter vários alimentos. E como tinha vários alimentos, houve comércio, beleza? As pessoas tinham que comprar e vender. Basicamente, alimentos. Depois disso, pessoal, a gente estudou que surgiram. Deixa eu me colocar num. Ah, eu vou colocar eu aqui, gente, não tenho onde pôr. Que surgiram
as fábricas. Então, por causa que todo mundo começou a estudar com o Renascimento, as pessoas descobriram muitas coisas e inventaram máquinas. E inventaram as fábricas. Assim que começaram a surgir as máquinas, começaram a surgir as fábricas. E o trabalho que antes um artesão fazia e demorava para fazer com as mãos, agora, nas máquinas, eles podiam fazer com mais facilidade. Então, se produziam muito mais produtos em muito menos tempo. E então tinha mais produtos para comprar e mais comércio. Muitas pessoas ouviam falar das fábricas e abandonavam o campo e vinham morar na cidade para trabalhar nas fábricas. Só que isso era triste, era uma ilusão, porque o trabalho nas fábricas era muito ruim. Pode ver aqui, ó, que eram mulheres trabalhando nessa imagem aqui, crianças, né? Mulheres trabalhando e os homens comandando. Então, muitas mulheres trabalhavam com serviço pesado, acabavam se machucando, ficando doente, até morrendo. E as crianças também. Eles não tinham nenhum direito, sabe? Aposentadoria ou algum auxílio doença se ficasse doente ou pensão se ficasse inválido. Não. Se trabalhasse, ganhava o dinheiro. E se não trabalhasse, morria de fome. E as mulheres ganhavam menos que os homens, muito menos. E as crianças, menos ainda. Mas trabalhavam tudo igual. Aí, ó, pessoal, essas fábricas mudaram as cidades. As cidades ficaram ainda mais sujas e ainda mais feias do que elas eram no tempo medieval. Porque começaram a construir fábrica por tudo quanto que é lado, as fábricas produziam muita fumaça, muita poluição no ambiente aéreo e também muita poluição no ambiente aquático, porque elas usavam a água para esfriar as máquinas que eram a vapor. Então, eles queimavam a madeira para fazer a máquina funcionar. Virava carvão, né? E daí, eles pegavam, jogavam água nessa máquina toda queimada de carvão e jogavam essa água toda suja de carvão no rio. Então, eles começaram, nesse tempo, a destruir o ar e a água das cidades. E as cidades ficaram feias, sujas, acinzentadas, né, meio cinzas. Ainda não tinha água encanada, ainda não tinha rede de esgoto, ainda as pessoas jogavam lixo nas ruas. Então, pensa, só piorou a questão das cidades. Mas, com o tempo, as pessoas continuaram estudando e aconteceu uma outra revolução. Primeiro foi a revolução dos alimentos, quando eles descobriram que tinha outro tipo de comida, né? E que podia comprar e vender. Depois foi a revolução industrial, quando criaram máquinas e fizeram fábricas para produzir muitos produtos. Agora teve a revolução tecnológica. As pessoas inventaram a internet, o computador e o conhecimento terminou de se espalhar pelo mundo todo. Aí as pessoas entenderam que não podiam viver numa cidade com o ar todo sujo, com a água toda suja, em casas frias e úmidas, né? E mal ventiladas. E começaram a melhorar as cidades. Foi só agora, no pós-modernismo, que é depois do modernismo, tá vendo? Que o modernismo foi onde surgiram as fábricas. A Idade Média é onde só tinha os castelos, né? Daí, quando acabou a Idade Média, veio o modernismo, que era onde tinha as fábricas, que não tem nada de moderno. E só agora, no pós-modernismo, que é o tempo, né, que nós vivemos, esses últimos anos, é que as cidades ficaram boas para se viver. Com luz elétrica, né? Com água encanada, com rede de esgoto para pegar água suja e levar embora e limpar a água, né, antes de jogar na natureza, com coleta de lixo, com médicos, né, que sabem tratar as pessoas, porque até então os médicos não sabiam lidar com as doenças. Eles não tinham conhecimento. Só agora que o conhecimento se multiplicou. Vocês sabiam que na Bíblia está escrito que nos últimos tempos, antes de Jesus voltar, o conhecimento ia se multiplicar muito? É o que acontece agora. O conhecimento se multiplicou muito, perto de tudo que houve para trás antes do Renascimento. Antes não tinha conhecimento quase nenhum, e agora, ó, tem um conhecimento gigantesco, fazem até foguete para ir para os outros planetas, né? E, por último, o que as cidades de hoje têm? Ó, eu vou ter que me colocar aqui para não atrapalhar. Elas têm rua asfaltada, que não tinha, né? Nos tempos antigos. Tem saneamento básico. Gente, saneamento básico é a água limpa que chega na torneira e a água suja poder ir embora pelo cano, pelo ralo, lá para a estação de tratamento.
Então, você não fica lá com a tua água suja, né, da patente, do tanque, da pia, do vaso, você não fica com essa água suja na tua casa, parada, cheirando mal, porque o ralo leva embora essa água e eles limpam essa água lá. Isso é saneamento básico. Tem casas boas, perto das casas do passado, são ótimas, né? Tem boa iluminação, boa ventilação, né? Mais cômodos. Ah, prof, mas eu moro numa casa muito simplesinha, mas ainda é muito melhor do que as casas do tempo medieval, do tempo da industrialização. E olha só, tem tecnologia nos transportes. Foi só agora, depois do Renascimento, que inventaram bicicleta, moto, carro, ônibus, metrô, trem, caminhão, avião, navio. Porque antes só tinha o quê? Carroça e barco à vela. Pensa, era muito difícil. E ó, hoje existem milhares de profissões. Muitas profissões, muitas. Youtuber, arquiteto, engenheiro, tudo, tem um monte de tipo de engenheiro, advogado, médico, professor. Lembra que antigamente só tinha camponês. Só tinha camponês. Aí foi melhorando, tinha camponês e artesão, né? Mas durante muito tempo só tinha camponês e artesão. Agora não. Agora existem artesãos ainda, muitos, diversos. Existem sim pessoas que trabalham no campo, mas agora eles têm ferramentas. Tem trator, colheitadeira, né, avião para fazer irrigação e tudo mais, milhares de coisas. E existem muitas outras profissões, por isso que as cidades, elas têm muitos serviços para a qualidade de vida, né? Tem dentista, tem médico, tem escola, tem parque, tem shopping, tem mercado, tem tudo que a gente possa imaginar de serviço. E antigamente não tinha. Existem, leis para garantir, ou melhor, olha como eu escrevi ali, para tentar garantir uma vida melhor, justa e segura para todos. No passado, gente, não tinha leis que ajudassem o povo. Sabe, o povo sofria muito. Era muito pobre, era discriminado, não existia ninguém que ajudasse eles com a saúde. Eles plantavam e tudo que eles plantavam era tomado deles pelos ricos. Hoje em dia, existem leis que tentam melhorar a nossa qualidade de vida. E se a gente for ver como era a vida de quem morava lá na cidade antiga e na Idade Média, a nossa vida é muito melhor. Mas mesmo assim, ainda não existe uma justiça perfeita para todos, né? E uma qualidade de vida perfeita para todos. Ainda existe muita injustiça, porque as pessoas muitas vezes não fazem a parte delas, né? Alguns governantes não governam direito, usam o dinheiro do povo errado, né? Algumas pessoas também não se dedicam nos estudos e acabam tendo dificuldade na vida. Por isso, pessoal, por favor, levem os seus estudos a sério, porque a única coisa que pode definir que você tem um futuro melhor é você estar preparado para o mercado de trabalho, preparado para a vida. E quem ajuda a preparar vocês para a vida é o estudo. O seu estudo não depende só da prof, nem só do papai e da mamãe. Depende do seu esforço.